Trentino, naquele tempo, chamava-se de Tirol austríaco e fazia parte do Império da Áustria-Hungria. Digamos que eram anos, desde os anos 50, 60, 800 claramente, que a situação econômica e social do Império, mas especialmente aqui do sul do Império e do leste, as terras polonesas do Império e italiana, e era uma situação complicada. E aqui chegou-se perto da fome. Digamos que dentro dos anos 70, 80, a média de vida no Trentino era de 39 anos. 20% dos nascidos vivos morriam dentro do primeiro ano de idade. Só para dar alguns dados. E a economia, que era uma economia substancialmente agrícola, estava explodindo. Enquanto isso, no Brasil imperial, o sistema escravocrata dava sinais de sedimentação. O Brasil já vinha sofrendo pressões da Inglaterra. Em 1871, após proibir o tráfico dos navios negreiros, o Brasil aprova a Lei do Ventre Livre, que dava liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Aos poucos, a mão de obra escrava será substituída pela mão de obra imigrante. Por isso que começou de ali a pouquinho a grande imigração dos nossos, que eram os trentinos, mais perto de nós, na divisa com a Itália. Além dessa divisa, tinha o Vêneto e a Lombardia, que viviam mais ou menos uma situação semelhante. Agora, historiograficamente, teríamos que dizer que o Trentino e a Itália do Norte estava sentindo o desenvolvimento do capitalismo no centro da Europa e no norte. E por isso que a economia deles e a sociedade deles estava mudando rapidamente. Pietro Tabacchi nasceu em Trento, veio para o Brasil aproximadamente com 25 anos, fugindo da falência dos seus negócios e fixando-se em Aracruz, no Espírito Santo, na fazenda de sua propriedade. Intuindo que a escravidão estava por terminar, Tabacchi propõe um projeto ao governo imperial: importar mão de obra no norte da Itália. O papel do Pedro Tabacchi na história da imigração italiana e também da imigração italiana no Brasil é bem maior do que a mesma expedição Tabacchi. Assinado o contrato com o governo imperial, Tabacchi retorna a Trento. Recruta assim os camponeses para a sua expedição. Aos poucos, a propaganda da América chega em toda Valsugana. Aqui no Trentino, o Tabacchi não é uma personagem histórica. Também, se ele foi uma personagem muito falada, mas depois da sua saída do Trentino. Digamos que nos anos que depois da morte deles, falou-se muito aqui dentro das autoridades austríacas de polícia sobre aquela expedição, porque foi realmente um marco do começo da grande imigração austríaca e tirolesa e trentina rumo ao Brasil. Italia bella mostrati gentile, i figli tuoi non li abbandonare, se non ne vanno tutti in Brasile, non si ricordano più di ritornare. Tratava-se de 386 camponeses, mais um padre, Dom Martinelli, mais um médico que ficou no Brasil poucos dias, que eu saiba, cruzaram o oceano e chegaram no Espírito Santo. Mas constituiu a expedição Tabacchi o marco
inicial, seja da imigração de massa dos italianos rumo às Américas e rumo ao Brasil especificamente, seja o marco da chegada dos primeiros, digamos, italianos organizados no Brasil, da grande colonização italiana, que levou rumo ao Brasil 1.750.000 pessoas, digamos, ao longo de um século. Os imigrantes se preparavam para uma longa viagem. No dia 3 de janeiro de 1874, o veleiro La Sofia deixa o porto de Gênova com direção ao Brasil. A viagem do navio Sofia, que saiu no comecinho do 74, não foi uma viagem, digamos, das piores que os italianos camponeses começaram a fazer rumo ao Brasil. Houve uma coisa muito normal também nas décadas sucessivas, que durante a viagem morreram alguns meninos, não me lembro se 3, 4, e isso aí golpeou muito a psicologia dos camponeses, tanto que quando chegaram tinha entre eles uma atmosfera, digamos, não completamente feliz, apesar que eles estavam indo rumo à terra, rumo ao trabalho, rumo ao fim que teria que ser, se não da fome, mas da escassez de comida. No dia 21 de fevereiro, depois de 36 dias de viagem, o veleiro La Sofia chega à Vitória do Espírito Santo. Logo depois, os colonos foram conduzidos até Aracruz, onde era a sede da fazenda. Na Fazenda das Palmas, os camponeses foram instalados nos barracões construídos por Tabaque. Primeiro real desentendimento entre eles e o dono da fazenda, o Pedro Tabaque, foi que eles, os homens, os machos, tinham que trabalhar durante várias semanas longe das famílias, porque a fazenda estava 8 horas de cavalo do lugar onde viviam as famílias. E eles, era uma coisa importante, uma das razões que forçaram, ou aconselharam eles a sair da Europa e ir à América, era a necessidade que eles sentiam de ter uma unidade familiar. Eram décadas, com a deflagração da crise econômica social dessas regiões, que eles tinham que emigrar temporariamente para procurar comida e para as famílias, e voltando de vez em quando para casa, e eles agora queriam ter uma nova terra, uma unidade familiar para poder prosperar junto com as suas famílias. 8 horas era uma coisa, quer dizer que eles podiam voltar para casa só de vez em quando, e logo ficaram inconformados. Os colonos rebelam-se a Pietro Tabaque, reclamam das péssimas condições de vida e de trabalho. Por isso, também tenho que dizer que o contrato que o Tabaque assinou junto com os camponeses que saíram de Trento não era um contrato muito errado, muito falho, não era nem um contrato feio para os camponeses. Somente que o que aconteceu é que, exatamente com 74, a assinatura do contrato nacional com Caetano Pinto para a introdução de 100.000 europeus no Brasil, já tinha, digamos,
colônias públicas no Espírito Santo, a colônia leopoldina, só para se dizer, e logo que os camponeses trentinos, depois de uns dias, umas semanas, se desentenderam com o tabaque, eles já sabiam que perto do tabaque tinha uma outra colônia pública, onde eles teriam estado mais livres e teriam recebido talvez um pouco mais do que concedia o contrato tabaque. Os colonos abandonam o tabaque, levando assim à falência sua expedição. Hoje, na Fazenda das Palmas, alguns animais repousam tranquilos, ignorando que por aqui passaram os primeiros imigrantes trentinos italianos. Pedro Tabachi foi um empreendedor, fala-se assim em português, muito importante na história do Brasil, porque talvez foi, com clareza, o primeiro no Espírito Santo, mas foi um dos primeiros empreendedores brasileiros que entenderam que chegou o momento do fim da escravidão negra no Brasil. Desiludido e com enormes perdas no seu empreendimento, Pietro Tabachi morre no dia 21 de junho de 1874. E acabou-se, assim, uma história que é uma história importante para Espírito Santo e o Trentino, mas para a Itália e o Brasil. O fracasso da expedição Tabachi resultou numa série de consequências para a imigração no Espírito Santo. Do grande problema desse fracasso, desse falimento do projeto do Tabachi, é que ele ficou num beco sem saída e o governo imperial também, porque era um momento que o governo imperial estava fazendo propaganda das colônias de imigrantes no Brasil, lá na Europa. Então, com a revolta da colônia de Nova Trento, né, com os revoltosos da expedição Tabachi, criou-se um grande problema, porque se esses imigrantes retornassem para a Europa, eles acabariam contando, fazendo uma propaganda negativa de como era recebido o imigrante no Brasil. Então esses imigrantes revoltosos, após negociarem com o governo, decidem, um grupo, né, de famílias, ir para o núcleo Timbuí, que era uma divisão da colônia Santa Leopoldina. Só que a chegada até o núcleo Timbuí, que já é no alto da serra, de Santa Leopoldina ao núcleo Timbuí, eles passaram por imensas dificuldades, né? Porque era no meio da floresta atlântica, dificuldade da subida, um terreno íngreme, enfim, situações que eles não estavam habituados. Foram mais de 28 quilômetros mata adentro. Hoje, este mesmo percurso é feito por milhares de pessoas, no chamado o caminho do imigrante. Che fa proprio innamorare quando canta, canta, canta e verse becco, becco, becco che fa proprio, proprio, proprio innamorare. E quando canta, canta, canta e verse becco, becco, becco che fa proprio, proprio, proprio innamorare. Na verdade, eles foram contratados para também abrir a estrada de Santa Leopoldina até o núcleo Timbuí. Então eles iam trabalhando. Eles também. iam por etapas, eles foram chegando por etapas, eles foram usados pelo governo para abrir de verdade a estrada para o núcleo Timbuí, onde eles, quando eles conseguiram chegar, fundaram Santa Teresa, a primeira cidade italiana do Brasil.
Nos anos seguintes, o fenômeno da imigração acontecerá em todo o Brasil. Entre os novos imigrantes, Amabile Lucia Wiesentainer. Ela veio para o Brasil com 11 anos, vinda de Vigolo Vataro, província de Trento. Anos mais tarde, se tornaria Madre Paulina, a primeira santa ítalo-brasileira. Depois o Espírito Santo começa a receber outros imigrantes italianos de outras regiões da Itália, principalmente do Vêneto, de onde veio a maioria para o Espírito Santo, e do Friuli, né? Friuli Venezia Giulia, da Lombardia, do Piemonte. Em 1880 chega o Espírito Santo, meu bisavô, Giacomo Falsarella, e seus 4 filhos. Ele veio de Sarmede, província de Treviso, mais precisamente do distrito de Montaner. Montaner é um lugar pequeno e tranquilo. Passei pelas suas ruas desertas e decido assim fazer uma visita aos parentes no cemitério. A participação dos imigrantes italianos, Marcelo, no Espírito Santo é considerada pelos historiadores, cientistas sociais, muito forte, porque que foi o grupo de todas as nacionalidades que colonizaram o Espírito Santo a partir do século XIX. O grupo italiano é o grupo com maior percentual, né, de imigrantes. Então esse grupo vai, na verdade, marcar profundamente a cultura capixaba como um todo, porque eles fundaram vilas que depois se tornaram municípios prósperos. Venda Nova foi fundada por imigrantes vênetos. A grande maioria veio da cidade de Treviso. Calcula-se que mais de 60% da população capixaba atualmente seja de origem italiana. E nesse percentual a maioria é vêneta, né? Então, quer dizer, a influência vêneta é muito forte no Espírito Santo, né? na cultura dos ítalo-capixabas, digamos assim. Você tem palacete reluzente, tem joias e criados à vontade, sem ter nenhuma herança nem parente, só anda de automóvel na cidade, e o povo já pergunta com maldade onde está o... Dos filhos dos imigrantes, 2 capixabas ilustres. Ludovico Persici, um dos percussores do cinema nacional. E Augusto Ruskin, o patrono da ecologia do Brasil. O seu dinheiro nasce de repente, e embora Domingos Martins é uma cidade de colonização alemã. O Arquivo Público Estadual oferece um serviço itinerante, onde todos podem pesquisar sobre suas famílias.
concordo. Hoje qualquer descendente de imigrante italiano pode pesquisar sobre a sua família, como é o meu caso, e tem uma certidão oficial pelo governo do estado do Espírito Santo. Meu bisavô, Giacomo Falsarella, e eu, tantos anos depois. Como que foi de repente, o fato de ver pela primeira vez um negro, um índio, um mulato? Como que foi na cabeça desses europeus? Eu imagino assim que essa diferença, né, essa diversidade do Brasil deve ter sido provocado situações diversas, né, nos imigrantes quando chegavam, porque a maior parte dos imigrantes nem conhecia o mar, né? Passaram a conhecer o mar a partir do momento que imigraram. Que saíram de Gênova. Que saíram de Gênova, com exceção daqueles que eram de Veneza, Mestre. No caso, por exemplo, parte da minha família veio de Mestre, que era beira-mar e tal, mas a maioria veio daqueles cantões do Vêneto, do Trentino. A minha família que veio do alto já da província de Treviso, de Sarmed, então sai quase das montanhas, das colinas. Imagino que ali eles não tinham visto o mar. Exatamente. Aí você imagina, você conheceu a imensidão do Oceano Atlântico, depois conhecer um outro mundo, né? Um mundo completamente diferente, vegetação diferente, etnias diferentes, né? Índios, negros, brasileiros de origem portuguesa, enfim, uma pluralidade, né, digamos, étnica e cultural que com a chegada dos imigrantes italianos vai se multiplicar mais ainda, né? Quer dizer, na verdade, o Espírito Santo nesse momento está vivendo um encontro, né, de culturas, de diferenças e que vai resultar no capixaba atual. A interação dessas culturas, né, os casamentos que vão ocorrer entre diversas nacionalidades, vai resultar no capixaba de hoje, que é de origem indígena, portuguesa, africana, italiano, alemão, polonês, suíço. É braçalheire que vai no Indeguito, oh que bel sítio que vai no veder, oh que bel sítio que vai veder, e vai não vedere una città bella, e vai não vedere una città bella, la parnastella caduta da ciel, la parnastella caduta da cielo, mandata da Dio. Agora a gente está vivendo uma fase nova no Espírito Santo, que coincide com o final da ditadura militar em 1985, que é a abertura política, o retorno da democracia. Então, com a volta da democracia no país, as pessoas passaram a criar associações de resgate da cultura italiana, de outras origens também, porque o regime militar impediu que essas associações existissem e tal. A partir da abertura política, em 85, há um renascimento, né? Uma vontade de buscar as suas origens e a partir também da globalização. Uma necessidade de saber da onde você veio, de que lugar, da proveniência e tudo. Exatamente. Tentar entender alguma coisa, talvez, do seu caráter, da sua personalidade. A sua origem, né? Que eu acho que é até uma questão filosófica, né? De onde eu venho, né? E tal, para você se situar no espaço. Aí você tem essa questão da globalização, que também acaba estimulando esse tipo de busca para você saber de onde você veio, quem você é, e essa pluralidade cultural que hoje existe no Espírito Santo. Então, quer dizer, as pessoas se preocupam em se conhecer, em saber a origem. Às vezes elas não estão nem interessadas na dupla cidadania, elas estão interessadas
em saber de onde veio o nono, o bisnono, e de que lugar, de que paese a família veio. Essa Itália que existe hoje no Espírito Santo, que é uma Itália capixaba, digamos assim, multicultural, né? E que é a soma de várias regiões da Itália, como a gente já falou antes, e da interação também com outras culturas, né? Com a cultura negra, com a cultura indígena, com a cultura portuguesa, enfim. Essa cultura hoje, ela está preocupada em se conhecer enquanto cultura múltipla e plural no Brasil. Ela não está preocupada em ser reconhecida pela Itália. Ela está preocupada em ser o que ela é aqui, nos trópicos. Em 1988, o Brasil, após o regime militar, promulga a sua Constituição. Neste mesmo período, brasileiros de origem italiana decidem atravessar o oceano e fazer o caminho de volta. Há 20 anos atrás, decidi livremente de migrar, seguindo os meus princípios e nas coisas que eu acredito. Aprendi que a liberdade é um fator fundamental e pode, assim como eu, residir em qualquer lugar.